Amém. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo as suas Bíblias, lá na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, a gente cita bastante esse texto em casamentos, né? Fiz muito casamento citando esse texto, mas eu gostaria de refletir com os irmãos de maneira breve nessa manhã sobre esse fator tão crucial e imprescindível nas nossas vidas como cristãos, que Paulo vai descrever nesse capítulo. No finalzinho do 12 ele vai dizer: e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente, o caminho acima de comparação. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Pai, te damos graças pela tua palavra e pedimos que nessa hora teu Espírito venha falar ao nosso coração, direcionando esse momento, para que venhamos absorver os princípios da tua palavra na nossa vida e vivermos, praticarmos cada um desses ensinos que ela nos propõe. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve esse capítulo, e para você ter em mente apenas, o contexto está se referindo a funções, a capacidades, a dons, a habilidades que o Espírito Santo distribuiu para a igreja. E na igreja de Corinto havia uma série de rixas, de problemas relacionais, e um deles estava relacionado à maneira como eles encaravam os dons do Espírito Santo. Havia uma espécie de competição nessa igreja para saber qual tinha o melhor dom. Tinha uma competição de dons lá, qual dom é mais significativo, qual dom é mais importante. E aí Paulo escreve, e um dos motivos dele escrever para essa igreja é para corrigir esse aspecto relacionado aos dons de Deus, às funções que Deus estabeleceu na sua igreja. Ele vai falando lá no finalzinho do 12 sobre a diversidade de dons, e que nenhum dom é dispensável, e até aqueles que parecem de menor importância nós devemos dar maior honra. Então ele fala para criar nos coríntios, nessa igreja dos corintianos, um senso de interdependência, né? Nós dependemos uns dos outros. E aí, para fechar, ele entra no capítulo 13, aqui antes da gente entrar, ele vai falar: mas agora eu vou passar a mostrar para vocês o caminho sobremodo excelente, o caminho acima de comparação. E é curioso falar de caminho, porque Paulo vai descrever algo que realmente faz parte da nossa jornada enquanto cristãos. Porque no finalzinho aqui que nós lemos, ele fala
das 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, mas faz questão de destacar que a maior delas é o amor. Que um dia nós estaremos diante do trono do Cordeiro, não precisamos mais de crer em nada, nós estaremos face a face diante de Deus, não estaremos esperando mais nada, porque nós estaremos diante dele. Mas o amor, ele é a vida na Nova Jerusalém. O amor ágape, o amor perfeito, é o modo de viver na Nova Jerusalém. Então nós aqui, enquanto cristãos, salvos pela graça de Deus, agora estamos em uma jornada para nos exercitar a um dia falarmos de maneira plena esse idioma celestial que é o ágape. Nós estamos inseridos nessa jornada agora. O reino de Deus já está presente, já há sinais, mas ele virá em plenitude, e nós temos que começar a nos exercitarmos a falar esse idioma. A gente não domina esse idioma, mas um dia iremos dominar. Falaremos com uma capacidade, plena, falaremos ele de maneira plena, mas aqui é um processo que o cristão está inserido. Então Paulo fala, agora eu vou passar a mostrar para vocês o caminho excelente. E aí ele vai começar descrevendo as capacidades aí. Ele tem falado de dons, e aí meio que ele categoriza em 4 classes aqui, falando desses dons. Mas num primeiro momento, eu diria, acrescentando ao que Paulo vai falar aqui, é que os nossos dons, talentos e até os nossos amores naturais, se não forem orientados pelo ágape, eles serão vazios. Os seus dons, os seus talentos, por mais eficaz que você seja no exercício deles, os seus amores naturais, que é o que eu estou incluindo aqui, por melhor que você pense estar desenvolvendo, se eles não forem orientados pelo ágape, pelo amor perfeito, ou como a Bíblia mais antiga, as versões dizem, pela caridade, se ele não for orientado pela caridade, ele é vazio. Olha o que Paulo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será como o metal que soa, ou como o sino que tine. É só barulho, por mais eficaz que você pense estar executando o seu talento. Primeiro que ele fala aqui de comunicação. Paulo não está defendendo a língua de anjo aqui, o dom de falar em língua de anjo. Não, a Bíblia não defende essa ideia. Quando Paulo fala de língua de anjo, ele está usando uma hipérbole, um exagero. Você pode ser o cara na linguagem humana, e você pode falar até a linguagem do anjo. Se você não for orientado pelo ágape, isso aí é só barulho, é lata vazia. Todo mundo pode estar olhando, olha só como ele fala, como ele se comunica, fala inglês, mandarim, fala tudo, está falando com os árabes, faz negócios. Se você não for movido pelo ágape, isso é só barulho. Toda pseudo-espiritualidade que a gente vê por aí em algumas igrejas é só barulho, se não for dentro da perspectiva cristã. Você pode ser ainda um cara que conhece muito, que depois de falar de comunicação, Paulo passa a falar de conhecimento. Ele fala do conhecimento da profecia, da Bíblia. Você pode ser um cara que conhece muito a Escritura, domina o hebraico, domina o aramaico, domina o grego koiné, que nem existe mais. Tem cara que lê no grego original. Você pode ser um cara que decora textos, conhece os contextos. A Bíblia fala, se você não for direcionado pelo ágape, isso não adianta. Ele vai falar aí, na continuidade, versículo 2, ainda que eu tivesse o dom de profecia. Profecia nada mais é do que você comunicar a palavra de Deus. A profecia é você discernir o que Deus está falando na sua palavra revelada. Ainda que eu tenha o dom da profecia, se eu não for movido pelo amor, ele vai falar, ainda nada disso adianta, não serve para coisa alguma. Você pode não apenas conhecer a profecia, ele fala de você ter um conhecimento profundo das coisas. Talvez você é aquela pessoa que o pessoal olha falando da essência das coisas, faz aquelas reflexões abstratas, e o pessoal fala, nossa, eu não consigo entender o que ele está falando de tão profundo, complexo. Se não for orientado pelo ágape, não adianta nada. Você pode ser um cientista que consegue observar as coisas,
ele diz: se não for orientado pelo ágape, nada adianta, é vazio, é barulho. A comunicação é barulho, o conhecimento bíblico, filosófico, qualquer que seja, não adianta coisa alguma se ele não estiver sendo direcionado pelo ágape. Ele ainda vai falar de fé, ainda que eu tenha uma fé que venha transportar montes. Olha que audácia, que ousadia, que cara visionário, que tem capacidade de fazer coisas que as pessoas olham e no primeiro momento falam: esse cara é meio doido, mas ele faz acontecer. Quantos sujeitos que não têm esses tipos de habilidades? Quantos cristãos lá no passado não se aventuraram, se lançaram sobre as águas? Inclusive o nosso próprio país foi descoberto com dinheiro que veio da ordem de Jesus, de Cristo, que era a antiga ordem dos templários. Esse dinheiro foi colocado para bancar os viajantes, os colonizadores. Essa gente tem que ter coragem para se projetar no mar. Visionários. Quantos empreendedores, gente ousada, cristão que é arrojado, que faz. Eu falo: se não for movido pelo ágape, nada adianta. E por fim ele fala de serviços humanitários, o cara que pode distribuir os seus bens aos pobres. Olha só, distribui tudo o que tem aos pobres. Ele fala: se não for movido pelo ágape, não adianta. As pessoas podem ficar impressionadas, olha só como o sujeito é generoso, abnegado. Se não é o ágape que está direcionando isso, não adianta nada. Paulo está dizendo aqui: você pode entregar o seu próprio corpo para ser queimado pela causa, é um mártir. Você pode se doar pela causa, se não for movido pelo ágape, nada adianta. Então Paulo está falando das funções para os coríntios. Eles estão discutindo quem é o maior. Está tendo toda essa discussão lá, uma divisão. Ele falou assim: olha, eu vou passar a mostrar para vocês o caminho acima de comparação, o caminho da excelência. Vocês podem ser os melhores na comunicação, na fé, no conhecimento, no serviço humanitário. Se tudo isso não for direcionado pelo ágape, é barulho apenas, é apenas barulho. Vocês precisam ser movidos, orientados por esse amor perfeito, infinito, pela caridade. E eu acrescentaria aqui, falando dos nossos amores naturais. C.S. Lewis, eu citei aqui isso há um tempo atrás, no livro Os Quatro Amores, ele cita 4 tipos de amores. Ele usa a expressão storge para falar do amor-afeição, que é o amor que uma mãe tem pelo filho, que o pai tem pelo filho. Esse amor natural, de afeto, que leva a mãe a reconhecer a necessidade do filho, e aí ela transforma isso, também é uma necessidade de cuidar do seu filho, em amor doação, e ela começa a cuidar do seu filho, alimento. É o amor storge, é o amor afeição. Ele diz que existe o amor filéu, da onde vem a expressão fraternal, a igreja da Filadélfia, lá em Apocalipse. E ele fala que é o amor amizade, é o amor que tem a ver com jornada, é o amor onde os companheiros estão olhando para o mesmo alvo. Por isso que ele vai falar que a amizade começa quando um diz para o outro: o que? Você também pensa assim? Pensei que era o único. Tem algo em comum, eles se tornaram companheiros de jornada, tem algo em comum entre eles. E aí a amizade na Bíblia fala tanto de companheirismo, porque na hora da adversidade o amigo se faz um irmão. Então é o companheiro que está com você em todo o tempo. Mas também fala de transparência, porque quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então, um verdadeiro amigo fere o outro no bom sentido para mudá-lo, para corrigi-lo, porque quer aperfeiçoá-lo mais e mais. Quando a Bíblia fala de amizade, em Provérbios, ela fala tanto de transparência como de companheirismo. E aí, então, é o amor filial, a amizade. E aí ele ainda cita o amor eros, e da onde vem a expressão erótico no português, que é o amor romântico, ele vai dizer. É o amor do homem para com a sua mulher. Ele quer estar com ela, ele se doa para ela se doa para ele. E aí a relação, um olhando para o outro. Enquanto a amizade, eles estão um ao lado do outro, olhando para o seu alvo. No amor eros, eles estão olhando um para o outro. Agora, no entanto,
Esses amores são exercidos por não cristãos também. Você não conhece nenhum não cristão, uma mãe que alimenta o filho. Nossa, que coisa normal. Não cristão, a mãe lá está alimentando o filho, cuida dele, desenvolve o amor histórico, a afeição. Quantos amigos não cristãos aí têm uma amizade legal, são companheiros mesmo uns dos outros, cuidam uns dos outros, são transparentes. Quantos casais estão juntos, passaram a vida toda juntos, fizeram bodas de ouro, mesmo não sendo cristãos, são românticos um com o outro, porque esses amores são naturais. Tanto o cristão como o não cristão são capazes de produzi-los. No entanto, C.S. Lewis vai dizer que esses amores também precisam ser orientados pelo ágape, porque eles correm o risco de, ao perder a referência do amor ágape, que é o amor caridade, o amor perfeito, de tornarem absolutos os seus amores naturais. Há uma tendência do ser humano, quando ele perde a perspectiva do infinito, ele torna absoluto aquilo que é finito. Ele pega o amor natural, que é passageiro, e parece querer arrancar dele aquilo que só pode ser arrancado daquilo que é infinito, daquilo que é eterno. Está cheio de gente se frustrando porque está querendo tirar de um amor natural aquilo que só pode ser conquistado no amor de Deus, no amor perfeito. E está tornando absoluto algo que é passageiro, está tornando absoluto aquilo que é natural. E o mesmo Lewis vai dizer: se você faz isso, se você absolutiza um amor natural, ele vai se transformar num demônio. Quando o amor se torna um Deus, ele vai dizer, ele se torna um demônio. Ele está falando desse amor natural. Quantas mães, pela sensação de se sentirem úteis, tornam a casa um sufoco para os habitantes dela? Sabe, que quer fazer tudo, ela quer se tornar ali imprescindível, ela quer ser útil para todo mundo, e ela acaba sufocando as pessoas ao redor dela, porque ela está sempre querendo nutrir essa sensação de utilidade. Ela se alimenta dessa sensação, ela se alimenta desse sentimento, e aí ela sufoca quem está ao redor dela. Ela não deixa os filhos crescerem. Ela está aqui: quem foi, filha? A mamãe está aqui, o que você precisa? Porque por um lado ela tem que cuidar, mas no entanto aquele sentimento de se tornar útil, de se doar, porque também é uma necessidade dela, ela torna aquilo absoluto e ela sufoca a vida dos filhos, do marido, da casa. Tudo tem que girar em torno dela, porque ela está se alimentando constantemente daquele sentimento. Ou quantos amigos que se tornam exclusivistas na amizade? Não, ele é meu melhor amigo, ele é meu amigo. E aí ele vai na contramão da própria lógica da amizade, porque a amizade, quanto mais companheiros de jornada, melhor. Se a gente está caminhando para o mesmo lugar, que tenham mais companheiros de jornada para nos auxiliar, para nos ajudarem. No momento que a gente está cansado, tem outro para ajudar. Se tem alguém coordenando a caminhada, ele cansou, vai outro que coordena enquanto ele descansa. Então a amizade não fica com esse sentimento de exclusivismo. Quando chega outro que pensa que está no mesmo alvo, ela quer que cresça mais, que tenham mais companheiros de jornada. Mas por que ela se torna exclusivista? Porque ela está absolutizando um amor natural. Ela quer aquele sentimento para ela, da amizade. Quantos casais não arrebentam casamentos por causa de um sentimento de possessão? A pessoa possessiva acaba ardendo em ciúmes. Olha, contrariando o ágape, porque o ágape não arde em ciúmes. É o homem que se torna possessivo, a mulher que se torna possessiva, está querendo controlar o marido, ela quer aquele sentimento para ela, ela quer receber, e ela está querendo arrancar da experiência ordinária algo que o marido ou a mulher são incapazes de doar.
Nunca procure em uma pessoa aquilo que você só pode receber de Deus. É uma injustiça com o seu irmão, é uma injustiça com o seu amigo, é uma injustiça com o seu filho, é uma injustiça com o seu cônjuge. Então ele fala assim, quando você está absolutizando o amor natural, ele se torna um demônio. E não se engane, por mais barulho que possa fazer, isso vai ser irrelevante. Por mais ótima mãe que você julga ser, ótimo pai, ótimo marido, ótima esposa, ótimo amigo, por mais bem sucedido aos olhos humanos que isso pareça, ou que os dons e talentos que você exerça, a Bíblia fala, isso é apenas barulho. As pessoas podem olhar e ver o barulho, ficarem até encantadas, admiradas, na perspectiva divina, é barulho. No entanto, quando você é orientado pelo ágape, até mesmo as coisas feitas em silêncio, não aos olhos humanos, à vista dos olhos humanos, até mesmo as coisas que são feitas em gestos mais simples, como dar um copo de água ao menor dos pequeninos, não vai deixar de ser lembrado na eternidade, porque foi movido pelo ágape, foi direcionado pelo ágape. Então, no primeiro momento, Paulo está dizendo assim: olha, os seus dons, talentos, e eu acrescento os seus amores naturais, se não forem orientados pelo ágape, pelo amor infinito, que tem um peso, que tem relevância para a eternidade, ele vai ser barulho, vai ser vazio. Agora isso nos leva para uma segunda aplicação, é que o ágape nos coloca numa total necessidade de dependência de Deus, de se alimentar de Deus. Veja o versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Rui Barbosa, estadista brasileiro, falou: depois que Paulo descreveu o que é o amor, quem é que tem coragem de escrever agora? De defini-lo? No entanto, Paulo está falando de algo que para nós, fala sério, ele está falando muito mais de ações aqui, muito mais do que o amor faz, do que aquilo que o amor é, porque o amor ágape nos coloca em movimento, é um verbo, é ação, tem a ver com vontade, não tem a ver com sentimento. Mas quando a gente lê isso aqui, você fica olhando, meu, difícil viver esse negócio. Eu não diria que é difícil, eu diria que é impossível viver isso aqui. Nenhum ser humano da face da terra consegue sentar e falar: vamos tentar produzir esse tipo de amor que Paulo está descrevendo, esse amor-caridade, o amor ágape. Ninguém consegue produzir amor ágape pelos seus próprios esforços. Ninguém consegue produzir amor ágape por si mesmo. A gente só consegue produzir isso se a gente estiver se alimentando da fonte do ágape, do amor. Paulo descrever o amor, ele já nos coloca numa total dependência de Deus. Se você não estiver ligado em Deus, conectado em Deus, fundamentar a sua vida em Deus, não tem como viver o amor. Você precisa se alimentar constantemente de Deus. Da mesma forma que se você desconectar uma torneira, em algum momento lá do encanamento você quebrá-lo da sua fonte, ela vai ser uma torneira inútil, que não vai produzir nada porque ela está desconectada da fonte. Se nós não estivermos conectados na fonte, não tem como produzir água. Eu preciso me alimentar de Deus de maneira constante. Eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, é o que a gente faz em comunidade, mas eu preciso me alimentar. Está vendo aí que a gente fala do Espírito Santo e Paulo já conecta com comunidade, né? Olha que curioso. Não é enche-se do Espírito, é enchei-vos do Espírito. É na perspectiva comunitária. Você fala salmos, hinos e cânticos ali sozinho. A ideia é no culto, na comunidade dos santos.
Mas eu preciso me alimentar, eu preciso estar sempre bebendo dessa graça, me alimentando do próprio Deus. Por isso é tão importante falar daquelas coisas que você já sabe, triviais, oração, palavra de Deus, estarmos completamente rendidos diante de Deus, das disciplinas, tanto as que nós exercemos pessoais, como as disciplinas comunitárias, o culto público e tantas outras. É necessário todas elas nós praticarmos isso, porque isso nos ajuda a se alimentar disso. Nós precisamos de Deus. Paulo fala de algo que não tem como fazer se o ser humano estiver longe de Deus. No primeiro momento, é evidente, eu só consigo me alimentar desse ágape se eu estiver em Cristo. Para ser ligado em Deus, eu preciso estar em Cristo Jesus. Cristo Jesus veio religar o homem a Deus. O homem caído, por conta do pecado original, todo homem nasce destinado para o inferno. E aí Cristo veio para nos religar, daí a palavra religião, veio nos conectar com Deus novamente. Então só tem como eu beber do ágape se eu estiver em Cristo Jesus. A boa notícia é essa, nós podemos beber, mas isso é algo que a gente tem que fazer constantemente, porque a gente convive com esse ser humaninho que você e eu vemos no espelho todos os dias. Por isso que Jesus falou, você tem que tomar a sua cruz diariamente e me seguir. Para de querer ser Senhor na própria vida. Por isso que a gente tem coisas que precisa lembrar. Por isso que a palavra de Deus e a vida cristã, ela fala de anamnese, de rememoração. A gente precisa de culto direto, a gente precisa lembrar, cear direto. A gente esquece, né? A gente esquece. Por isso que o salmista fala, bendiga minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não posso me esquecer do que Deus fez. Então a gente precisa estar ali bebendo, se alimentando. O amor ágape nos coloca numa total dependência de Deus. Eu só consigo produzir esse tipo de amor que Paulo está descrevendo nos versos 4 a parte A do versículo 8, se eu estiver conectado em Deus. E para fechar o que eu falei no início, que o ágape é um processo. O ágape é um processo, é uma jornada, é uma caminhada. Então, nesse sentido, vale a gente pensar que no presente momento nós sempre lidaremos com as imperfeições. A gente não está no estágio final. A gente, como Paulo disse aqui, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Você não conhece tudo ainda. Somos esses seres parciais. Você ainda convive com o velho homem, e o seu irmão também convive com o velho homem. E Deus te colocou para conviver com esse irmão. E meu irmão, quem chama Deus de pai não tem o direito de ficar escolhendo irmão. Que a gente queria escolher irmão. Esse aqui não queria não tem que chamar de irmão, esse aqui eu podia chamar de primo. Quem chama Deus de pai não tem direito de escolher irmão, não. Deus colocou esse sujeito imperfeito para você ser um instrumento da graça de Deus para ajudá-lo, aperfeiçoá-lo na caminhada. Mas por que é importante eu lembrar disso? Para eu nunca cair no erro de querer substituir a igreja real pela igreja ideal. Quanto de gente está magoada e frustrada porque incorreu nesse erro? A gente tem a igreja ideal na cabeça e quer viver ela agora. Você nunca vai viver a igreja ideal. Quando eu digo isso, meus irmãos, eu não estou falando de passar pano para coisa muito errada, não. Óbvio. Aquilo que fere o essencial da Bíblia, a gente tem que denunciar. A gente não pode ter aliança com o erro. Então tem coisas que são essenciais. O sujeito começa a falar umas coisas que ferem de maneira gritante a palavra de Deus, fala, peraí, aí você criou uma religião particular sua. Quando eu digo desse problema de substituir a igreja real pela ideal, é que tem gente que está querendo a igreja perfeita. Então o irmão magoou ele, eu não quero mais nessa igreja. O irmão não me deu um bom dia quando eu cheguei, eu estava lá tocando, na correria, eu falei, bom dia irmão, ele nem olhou para mim, nunca mais piso nessa igreja. Aí o cara vai saindo de igreja em igreja, porque numa o pastor falava muito alto, na outra o pastor falava muito baixo, na outra os irmãos eram muito calmos, na outra gritava muito, e a gente fica procurando igreja para
situações e características que não ferem a Bíblia. Fala, não, eu prefiro uma igreja silenciosa, que tem uns irmãos que gritam. Você vai trocar de igreja por causa disso? Você está querendo substituir a igreja real pela ideal. Sabe o que Dietrich Bonhoeffer fala? Vai sair um filme dele agora que eu quero assistir, está no cinema. Dietrich Bonhoeffer é um pastor alemão. O pessoal vai pensar no cachorro, né? Dietrich Bonhoeffer é um pastor alemão e ele viveu na época do nazismo. Ele estava nos Estados Unidos fazendo lá o seu doutorado, mestrado, não lembro bem, e aí ele percebe o movimento do que está acontecendo, e aí ele vai para a Alemanha e começa a ajudar os judeus. E o Bonhoeffer, ele estava inclusive envolvido na Operação Valkyrie. Ele estava lá junto para tentar parar a corrida maluca do Hitler, né? Tipo, não com a motivação do ódio, mas para parar com aquilo. Milhões de judeus morrendo, vamos parar com aquilo lá, né? E ele acabou sendo enforcado 4 dias antes do suicídio de Hitler. Ele morreu e dizem que antes de ele ser chamado, ele faz uma ceia com os outros colegas de prisão ali. Então, um cristão, um homem piedoso, ele vai falar assim: quando você quer substituir a igreja real pela ideal, além de você não alcançar a ideal, você estraga a real. Então, quem quer substituir a igreja real pela ideal, além de não alcançar a segunda, destrói a primeira, porque está sempre numa crítica excessiva e vai destruindo os irmãos, a comunhão. Então, nunca tente trocar a igreja real pela ideal. Aqui, no presente século, a gente vai conviver com o velho homem, que não morreu, não foi afogado na água do batismo, tá bom? O miserável sabia nadar, como dizia Martim Lutero. Uma outra coisa que Paulo fala aqui para a gente entender que esse ágape é um processo, é que você pode dizer assim: então a gente tem que se acostumar com as eras. Então você está querendo dizer para mim, pastor, que já que eu vou conviver com as imperfeições, a gente tem que fazer nada? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você não destruir, estou dizendo para você não colocar um alvo inatingível aqui, mas eu estou dizendo que a gente pode melhorar. Porque se por um lado Paulo fala em parte conhecemos, por outro ele fala assim: quando eu era menino eu pensava como menino, mas agora eu me tornei grande. Ou seja, se não dá para alcançar a perfeição, dá para amadurecer. Porque misericórdia crente que tem 30 anos de igreja e o cara não avança 1 milímetro da fé. Ele papagaia as mesmas coisas que ele ouviu, e a Bíblia fala coisas contrárias, o cara está papagaiando, porque ele aprendeu a reproduzir às vezes a cartilha da igreja que ele fez parte, mas nunca foi para a Bíblia, nunca avançou, nunca amadureceu, nunca se aprofundou em nada, nunca leu um livro para acrescentar a vida dele, nunca fez um estudo sério, fica numa dependência do clero só, o pastor fala, o cara não tem a própria relação com Deus. Então, se por um lado eu não alcanço, por outro a gente pode se aperfeiçoar. Nós devemos melhorar. Não dá para ser menino até o final da vida, né? Tem que se tornar homem. Quando a Bíblia fala de criancice, uma das implicações tem a ver com imaturidade, com carnalidade. Gente levada para lá e para cá por todo o vento de doutrina. O que eu conheço de pastores, não estou falando de cristãos, pastores que mudam de ano em ano por vento de doutrina. Chegou um novo mover em Ribeirão, os caras estão lá. Aí daqui a pouco passa, vai para o outro lado. Agora tem um fulano, está acontecendo isso, vai para lá. Daqui a pouco vem para cá. O cara não tem nada fixo, não tem doutrina. E aí Paulo fala pesado contra esse tipo de gente. Vocês vão ficar no leitinho até quando? Vai ficar na mamadeira. Para os próprios coríntios, vocês tinham que estar comendo picanha, então na mamadeira até hoje. O que está acontecendo com vocês? Então a gente tem que melhorar. O ágape nos leva a melhorar. O ágape, como eu falei aqui, ele nos leva a ter um compromisso com a verdade, porque ele não se alegra, ele se alegra com a verdade, se regozija com a justiça. Então o ágape não é um sentimentalismo barato que fala: ai, Deus ama a gente, não tem importância esse negócio de verdade para a doutrina. Não, o que importa é o amor. Isso não é um discurso bíblico.
seguido, porque Paulo está falando assim: o amor não se alegra com a injustiça, se regozija com a verdade. Nos leva a se aproximar da verdade, a viver a verdade. Então dá para melhorar, amém? E por fim, o ágape aqui, esse processo, ele aponta para um estágio final que nós passaremos um dia. Então ele fala assim: hoje vemos como um espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Um dia nós estaremos diante de Deus. Esse processo estará no seu estágio final. Um dia nós receberemos um corpo glorificado. Um dia seremos como Jesus de Nazaré é. Um dia você e eu estaremos dominando o idioma ágape. Um dia nós vamos dominar isso. Tem aquele que começou a boa obra, vai cumprir essa obra nas nossas vidas. Paulo vai falar aos Filipenses. Mas agora a gente precisa treinar. Começa a treinar agora, porque se esse é o idioma da eternidade, então começa a se exercitar nele. Por quê? Porque você já está no reino de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus já nasceram no reino de Deus. Então, se você faz parte desse reinado, não se esqueça, todo reinado tem valores, tem uma autoridade, tem as suas próprias leis e tem o seu idioma. E se exercite nesse idioma. Aprenda a dominar cada vez mais o ágape. Deixa Deus te caminhar nesse processo. Eu concluo falando do apóstolo Pedro, quando ele nega Cristo Jesus, está chateado, tinha falado que ele não, vou estar com o Senhor, vou morrer com o Senhor se preciso. E Jesus falou: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro nega Jesus, está com aquele sentimento de frustração, de fracasso, e Jesus aparece ressurreto, eles estão na praia, e Jesus começa a restaurar Pedro. E a primeira pergunta de Jesus para Pedro é: Pedro, tu me amas? A expressão lá é: Pedro, tu me amas? Tu me amas com esse amor caridade, com esse amor perfeito, com esse amor sacrificial? E Pedro responde: Senhor, eu filéu, eu te amo com esse amor de amigo, fraterno. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu filéu. E aí Jesus, pela última vez, pergunta agora: Pedro, tu filéu? E Pedro fala: Senhor, eu filéu. Então apacenta as minhas ovelhas. Porque no processo de cuidar das ovelhas, no processo de estar engajado com aquilo que Deus confiou a ele, o próprio Deus ia trabalhar na vida de Pedro, até que um dia ele estaria manifestando esse amor ágape, estaria sendo orientado pelo ágape. O ágape, gradativamente, ele seria capaz de amar com esse amor ágape. Os historiadores dizem que no final da vida de Pedro, quando ele estaria prestes a morrer pelo seu Senhor, ele fala: olha, eu posso ser crucificado, mas me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. O que pode servir para nós aqui de lição, meus irmãos, para tentarmos produzir, melhorarmos e irmos dominando esse idioma ágape, é justamente você pensar além de si. Porque o cristianismo é contrário ao individualismo. O cristianismo é totalmente comunitário. O cristianismo é Deus nos chamando para nos envolver com o seu reinado, com a vida de outras pessoas, com o cuidado uns dos outros. Amem uns aos outros, diz o Novo Testamento. Orem uns pelos outros. Deem suporte uns para os outros. Confessem os seus pecados uns para os outros. Tem a ver com comunidade. Ou seja, talvez você está olhando e falando: eu tenho uma dificuldade de vivenciar esse ágape. Mas se você quer crescer gradativamente, uma boa dica para nós é: se envolva com o cuidado do outro. Deixa Deus gradativamente ir mudando o nosso coração e nos tornando aptos para falar esse idioma. Da mesma forma que você vai estudar um inglês ou qualquer idioma, você tem que se exercitar, fazer as suas aulas. A nossa aula é viver de maneira comunitária. O cristianismo, a salvação é pessoal. O cristianismo é comunitário, mas não existe individualismo. Não existe cavaleiro solitário no reino dos céus.
Você e eu fomos criados à imagem do Deus Pai, Filho e do Espírito Santo, ou seja, é um Deus família, é um Deus comunidade. E se você foi criado à imagem desse Deus, você e eu fomos feitos para a relação. Nós temos necessidade de relação. E se você se empenhar no cuidado das ovelhas, cuidado uns dos outros, pode ter certeza que Deus vai te orientando, vai te ajudando, e um dia a gente vai dominar completamente esse idioma. Amém? Então, a palavra de oração e encerrar esse momento. Se você puder ficar de pé.